Amém? Amém. Eu quero começar hoje uma série de 3 ministrações que nos fala a respeito de Cristo como sendo a nossa verdadeira Páscoa. O Senhor, Ele veio ao mundo com um propósito muito claro, e a gente vê na pessoa de Jesus a personificação da graça de Deus, do seu amor, do seu cuidado, e isso é transmitido à humanidade de algumas maneiras, e uma dessas formas de conhecermos o tamanho do amor de Deus é o tamanho do perdão de Deus para com a nossa vida, o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele esqueceu dos nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna, porque o perdão está disponível para todo aquele que crê. E falar de Páscoa é falar de um sacrifício na cruz, é falar de um cordeiro imolado, de um Deus que abriu mão de ser Deus para ser homem e morrer em nosso lugar, recebeu o castigo e a culpa do pecado de todos, de uma vez por todas, definitivamente, para que todos pudessem definitivamente também ter vida e vida abundante. Isso é a Páscoa, isso é Jesus, isso é a graça, esse é o perdão de Deus, amém? Nós vemos na Bíblia, em João capítulo 8, versículo 11, a parte B, a frase que Jesus, o nosso Jesus aqui disse hoje. Então ele disse, Jesus, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Esse perdão é inexplicável, porque ele contradiz um comportamento humano baseado em regras e lei. Mas Jesus, ele começou de maneira definitiva a história da humanidade, quando na cruz ele expirou e disse estar consumado. Porém, no entanto, quando ele sobe a cruz, ele diz o seguinte, eu quero usar como base lá em Lucas 23, versículo 34, eu vou ler alguns trechos, você não precisa abrir sua Bíblia, acompanhe apenas comigo. Diz assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo. Diga comigo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte, o pastor, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O perdão, em outras palavras, naquilo que disse Martin Luther King, o perdão é você preparar a vida para um novo reinício. É você zerar a partida e começar de novo. É a possibilidade que se tem de escrever uma história nova em cima de algo que vinha bem bagunçado. Eu quero desafiar você hoje a apagar a sua lousa. Apague a lousa. Às vezes a lousa vem sendo escrita há anos e tem muita coisa nela. Tem rascunho, tem coisa que foi importante e não é mais, tem coisa nova, tem coisa que está lá e não devia estar, tem coisa escrita na lousa da história da sua vida, que talvez você precise apagar a partir de hoje, para que o Senhor possa escrever uma nova história a partir disso. Mas isso é uma decisão, isso é um posicionamento, isso é algo que nós precisamos fazer. A coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que Ele falou sobre nós. Diga, Ele falou sobre mim. Ele falou sobre nós quando Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Lembre-se, Jesus, Ele foi para a cruz como expiação pelo meu e pelo seu pecado. O pecado da humanidade estava cravado completamente em Jesus. Provavelmente Ele declarou essas palavras, essa frase, quase que imediatamente após ter sido pregado no madeiro. Se você fosse Jesus e estivesse pregado no madeiro, olhando para baixo, olhando para os líderes judeus, olhando para os soldados romanos, olhando para os discípulos que te abandonaram na hora final, quais seriam as suas últimas palavras? Ou palavras iniciais desse ato de morte? Ontem eu ouvindo um pequeno compartilhamento da palavra por um pastor americano, ele disse o seguinte, a cruz não foi só uma crucificação, foi uma execução. Jesus não foi só crucificado na cruz. Eles não só pegaram Jesus e botaram Ele na cruz. Não, Jesus foi executado. Jesus foi dilacerado, o corpo dele foi completamente moído.
ele estava completamente destruído no seu corpo, pedaços de carne haviam saído do seu corpo, tinha uma coroa de espinhos, e ele estava com os braços abertos, desnudo, em cima de uma cruz, envergonhado na condição de homem, mas completamente soberano na condição de Deus, ao ponto de olhar para os seus opressores e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que de fato estão fazendo. O que eu e você diríamos numa hora como essa? Certamente para a maioria de nós, é melhor nem pensar quais seriam as palavras que você diria, ou que eu diria, num momento como esse que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. A primeira atitude foi liberar perdão. Jesus teve a atitude de liberar perdão aos seus traidores, aos seus opressores. Jesus não estava negando a culpa, entenda isso. Jesus não estava negando a culpa daqueles que o traíam, daqueles que o matavam, daqueles que o executaram na cruz. Um assassinato estava acontecendo. E Deus Pai, Deus Filho não negaram isso, mas ele estava reconhecendo que eles não haviam compreendido a magnitude daquilo que estavam fazendo. Jesus reconheceu isso com clareza, quando ele disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não nega a culpa, mas Jesus libera perdão, porque ele sabe que está falando para a gente que nem sabe o que está fazendo. Do alto da sua grandeza de Deus, ele percebia claramente. Os líderes judeus, eles acreditavam, pensa comigo, que eles estavam se livrando de um blasfemo. Eles eram ensinados na Torá desde criancinha. As leis, os princípios, o que devia e o que não devia acontecer, o que era e o que não era para ser feito. E Jesus os contradiz, como num ato que nós acabamos de ver agora, encenado nessa peça. O que devia acontecer com uma mulher adúltera, pega em ato de adultério? O que devia, irmãos? Morte, ela devia ser apedrejada. Mas Jesus pega, contradiz um princípio que para eles era a maior verdade e fala: olha, se ninguém aqui tem pecado, atire a primeira pedra. Mas se alguém, por um acaso, tiver algum pecado, e aí o que acontece? Todo mundo vai embora. Mas isso para o religioso judeu, para o líder judeu, era uma blasfêmia. Então, na cabeça deles, o que eles estavam fazendo na cruz? Eliminando um blasfemo. Tirando do caminho deles um problema. Eles tinham a sua razão. Os soldados romanos estavam fazendo o quê? Punindo um criminoso. Assim como os judeus e os romanos, quando nós pecamos, nós também não temos a real dimensão do que nós estamos fazendo e do que nós precisamos. Quando eu e você cometemos atos de pecado, sejam eles simplesmente no coração ou de maneira prática, nós não temos a real dimensão daquilo que de fato estamos fazendo com o Senhor e o seu amor, tampouco daquilo que merecemos pelo que fazemos. Isso é muito evidente quando eu olho para o seu rosto, olhando para mim, ouvindo o que eu estou dizendo. Porque, de certa forma, você faz uma reflexão rápida e íntima e você fala: poxa, eu não estou tão mal assim. Afinal de contas, esse mês eu dei o dízimo e está tudo bem lá em casa, minha mulher está sorrindo para mim, eu venho no culto todo domingo, estou aqui, eu vou até na célula e estou trazendo o quilo do amor no jeito social, está tudo legal. Mas quando você tem uma atitude de matar alguém no seu coração com ódio, com rancor, com falta de perdão, você não consegue compreender a dimensão daquilo que aquela atitude pode gerar à sua volta, mas principalmente em você. E Jesus tem clareza sobre isso. É por isso que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, era meu e seu respeito, porque ele sabia os pecados que você cometeria no futuro. E ele estava dizendo para o Senhor, o Pai, perdoar-nos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A segunda atitude de Jesus na cruz foi interceder. Diga comigo, então, primeiro, liberar perdão. Segundo, interceder. Veja que impressionante, na cruz Jesus praticou o que ele pregava. Ele disse o quê? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Diga, ame os inimigos. Ore pelos que te perseguem. Foi o que Jesus fez. É isso que ele continua fazendo até hoje. O Senhor intercede. Hebreus 7, 24, 25, a Bíblia diz assim: mas visto
que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O Senhor vive para interceder por eles, por você, por mim, por nós, por aqueles que se achegam. Ele está intercedendo por nós neste exato momento. Nesse momento, no mundo todo, tem pessoas se rendendo ao Senhor. Em alguns lugares agora é noite, em outros é tarde, em outros é manhã, como é aqui, em outros é madrugada, e alguém está se rendendo ao Senhor neste momento. Porque tem um exército de Deus espalhado pela terra. E nesse exato momento, porque tem alguém se rendendo, tem Jesus à destra do Pai, intercedendo, dizendo: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que ele estava fazendo até agora, mas ele está se rendendo. Por favor, alcança a vida dele, alcança a vida dela. Eu quero dizer isso para você. Talvez hoje seja o dia de você se render, porque você vai ter clareza de que tem um Deus. E quero meditar sobre o perdão do Senhor com você nessa manhã. Amém? Feche seus olhos por um instante, aí no seu lugar, sentado mesmo, e ore junto comigo. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Que haja liberdade e vida do Teu Espírito fluindo no nosso meio, de forma tal que cada coração seja impactado, seja tocado, seja remexido, seja movido por dentro, e receba do Senhor revelações novas a respeito da Tua palavra, a respeito do Teu querer, a respeito dos Teus propósitos e desígnios individuais para cada um de nós. Fala conosco, manifesta a Tua vida em nós, te pedimos, Espírito de graça, Espírito de perdão e de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu quero começar hoje uma série de 3 ministrações que nos fala a respeito de Cristo como sendo a nossa verdadeira Páscoa. O Senhor, Ele veio ao mundo com um propósito muito claro, e a gente vê na pessoa de Jesus a personificação da graça de Deus, do seu amor, do seu cuidado, e isso é transmitido à humanidade de algumas maneiras, e uma dessas formas de conhecermos o tamanho do amor de Deus é o tamanho do perdão de Deus para com a nossa vida, o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele esqueceu dos nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna, porque o perdão está disponível para todo aquele que crê. E falar de Páscoa é falar de um sacrifício na cruz, é falar de um cordeiro imolado, de um Deus que abriu mão de ser Deus para ser homem e morrer em nosso lugar, recebeu o castigo e a culpa do pecado de todos, de uma vez por todas, definitivamente, para que todos pudessem definitivamente também ter vida e vida abundante. Isso é a Páscoa, isso é Jesus, isso é a graça, esse é o perdão de Deus, amém? Nós vemos na Bíblia, em João capítulo 8, versículo 11, a parte B, a frase que Jesus, o nosso Jesus aqui disse hoje. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Esse perdão é inexplicável, porque ele contradiz um comportamento humano baseado em regras e lei. Mas Jesus, ele começou de maneira definitiva a história da humanidade, quando na cruz ele expirou e disse estar consumado. Porém, no entanto, quando ele sobe a cruz, ele diz o seguinte, eu quero usar como base lá em Lucas 23, versículo 34, eu vou ler alguns trechos, você não precisa abrir sua Bíblia, acompanhe apenas comigo. Diz assim, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo. Diga comigo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte, o pastor: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O perdão, em outras palavras, naquilo que disse Martin Luther King, o perdão é você preparar a vida para um novo reinício. É você zerar a partida e começar de novo. É a possibilidade que se tem de escrever uma história nova em cima de algo que vinha bem bagunçado.
Eu quero desafiar você hoje a apagar a sua lousa. Apague a lousa. Às vezes a lousa vem sendo escrita há anos e tem muita coisa nela. Tem rascunho, tem coisa que foi importante e não é mais, tem coisa nova, tem coisa que está lá e não devia estar, tem coisa escrita na lousa da história da sua vida, que talvez você precise apagar a partir de hoje, para que o Senhor possa escrever uma nova história a partir disso. Mas isso é uma decisão, isso é um posicionamento, isso é algo que nós precisamos fazer. A coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que Ele falou sobre nós. Diga, Ele falou sobre mim. Ele falou sobre nós quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Lembre-se, Jesus, Ele foi para a cruz como expiação pelo meu e pelo seu pecado. O pecado da humanidade estava cravado completamente em Jesus. Provavelmente Ele declarou essas palavras, essa frase, quase que imediatamente após ter sido pregado no madeiro. Se você fosse Jesus e estivesse pregado no madeiro, olhando para baixo, olhando para os líderes judeus, olhando para os soldados romanos, olhando para os discípulos que te abandonaram na hora final, quais seriam as suas últimas palavras? Ou palavras iniciais desse ato de morte? Ontem eu ouvindo um pequeno compartilhamento da palavra por um pastor americano, ele disse o seguinte: a cruz não foi só uma crucificação, foi uma execução. Jesus não foi só crucificado na cruz. Eles não só pegaram Jesus e botaram Ele na cruz. Não, Jesus foi executado. Jesus foi dilacerado, o corpo dele foi completamente moído. Ele estava completamente destruído no seu corpo. Pedaços de carne haviam saído do seu corpo. Tinha uma coroa de espinhos e ele estava com os braços abertos, desnudo, em cima de uma cruz, envergonhado na condição de homem, mas completamente soberano na condição de Deus, ao ponto de olhar para os seus opressores e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que de fato estão fazendo. O que eu e você diríamos numa hora como essa? Certamente para a maioria de nós é melhor nem pensar quais seriam as palavras que você diria, ou que eu diria, num momento como esse que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. A primeira atitude foi liberar perdão. Jesus teve a atitude de liberar perdão aos seus traidores, aos seus opressores. Jesus não estava negando a culpa, entenda isso. Jesus não estava negando a culpa daqueles que o traíam, daqueles que o matavam, daqueles que o executaram na cruz. Um assassinato estava acontecendo. E Deus Pai e Deus Filho não negaram isso. Mas Ele estava reconhecendo que eles não haviam compreendido a magnitude daquilo que estavam fazendo. Jesus reconheceu isso com clareza, quando Ele disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não nega a culpa, mas Jesus libera perdão, porque Ele sabe que está falando para a gente que nem sabe o que está fazendo. Do alto da sua grandeza de Deus, Ele percebia claramente. Os líderes judeus, eles acreditavam, pensa comigo, que eles estavam se livrando de um blasfemo. Eles eram ensinados na Torá desde criancinha. As leis, os princípios, o que devia e o que não devia acontecer, o que era e o que não era para ser feito. E Jesus os contradiz, como num ato que nós acabamos de ver agora, encenado nessa peça. O que devia acontecer com uma mulher adúltera, pega em ato de adultério? O que devia, irmãos? Morte, ela devia ser apedrejada. Mas Jesus pega, contradiz um princípio que para eles era a maior verdade e fala: olha, se ninguém aqui tem pecado, atire a primeira pedra. Mas se alguém por um acaso tiver algum pecado, e aí o que acontece? Todo mundo vai embora. Mas isso para o religioso judeu, para o líder judeu, era uma blasfêmia. Então na cabeça deles, o que eles estavam fazendo na cruz? Eliminando um blasfemo. Tirando do caminho deles um problema. Eles tinham a sua razão. Os soldados romanos estavam fazendo o quê? Punindo um criminoso. Assim como os judeus e os romanos, quando nós pecamos, nós também não temos a real dimensão do que nós estamos fazendo e do que nós precisamos. Quando eu e você cometemos atos de pecado, sejam eles simplesmente no coração ou de maneira prática,
nós não temos a real dimensão daquilo que de fato estamos fazendo com o Senhor e o seu amor, tampouco daquilo que merecemos pelo que fazemos. Isso é muito evidente quando eu olho para o seu rosto, olhando para mim, ouvindo o que eu estou dizendo. Porque, de certa forma, você faz uma reflexão rápida e íntima e você fala, poxa, eu não estou tão mal assim. Afinal de contas, esse mês eu dei o dízimo e está tudo bem lá em casa, minha mulher está sorrindo para mim, eu venho no culto todo domingo, estou aqui, eu vou até na célula e estou trazendo o quilo do amor no jeito social, está tudo legal. Mas quando você tem uma atitude de matar alguém no seu coração com ódio, com rancor, com falta de perdão, você não consegue compreender a dimensão daquilo que aquela atitude pode gerar à sua volta, mas principalmente em você. E Jesus tem clareza sobre isso. É por isso que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, era meu e seu respeito, porque ele sabia os pecados que você cometeria no futuro. E ele estava dizendo para o Senhor, o Pai, perdoar-nos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A segunda atitude de Jesus na cruz foi interceder. Diga comigo, então, primeiro, liberar perdão. Segundo, interceder. Veja que impressionante, na cruz Jesus praticou o que ele pregava. Ele disse o quê? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Diga, ame os inimigos. Ore pelos que te perseguem. Foi o que Jesus fez. É isso que ele continua fazendo até hoje. O Senhor intercede. Hebreus 7, 24, 25, a Bíblia diz assim, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O Senhor vive para interceder por eles, por você, por mim, por nós, por aqueles que se achegam. Ele está intercedendo por nós neste exato momento. Nesse momento, no mundo todo, tem pessoas se rendendo ao Senhor. Em alguns lugares agora é noite, em outros é tarde, em outros é manhã, como é aqui, em outros é madrugada, e alguém está se rendendo ao Senhor neste momento. Porque tem um exército de Deus espalhado pela terra. E nesse exato momento, porque tem alguém se rendendo, tem Jesus à destra do Pai, intercedendo, dizendo, Senhor, perdoa. Ele não sabe o que ele estava fazendo até agora, mas ele está se rendendo. Por favor, alcança a vida dele, alcança a vida dela. Eu quero dizer isso para você. Talvez hoje seja o dia de você se render, porque você vai ter clareza de que tem um Deus intercedendo por você, intimamente junto ao Pai. Ele te atende na sua necessidade, aleluia, de ser perdoado. O perdão está disponível para mim, o perdão está disponível para você. Jesus perdoou líderes judeus, Jesus perdoou soldados romanos, Jesus perdoou discípulos que o abandonaram, Jesus perdoou todo tipo de gente que estava à sua volta. Jesus perdoou todo tipo de gente, perdoou você e perdoou a mim. Aleluia, tem perdão disponível. Sabe, irmãos, se você entende, tem clareza sobre isso, você deve viver como alguém perdoado. E quando você vive como alguém perdoado, você perdoa como Jesus perdoou. Se você realmente entende o perdão do Senhor e vive como alguém perdoado, você perdoa como Jesus perdoou. É impossível alguém que teve uma real experiência com o perdão de Deus não amar o perdido e não perdoar os seus ofensores. Se nós recebemos perdão, precisamos viver uma vida condizente e que pratica o perdão, porque entendeu e recebeu o perdão da parte de Deus. Seguramente eu posso afirmar para você que só Deus pode exigir justiça. Só o Senhor pode exigir justiça. Por que só Deus pode exigir justiça? Trava a língua, né? Exigir justiça. Fala comigo aí, exigir justiça. Parabéns, você foi bem melhor do que eu. Por que Deus pode exigir justiça? Se eu tivesse pensado nessa ligação das duas palavras, eu tinha escrito outra coisa aqui. Por que só Deus pode exigir a justiça? Por quê? Porque Ele é um Deus justo e santo. Diga comigo, Ele é justo e santo.
Deus é justo e santo, portanto Ele pode exigir isso de quem quer que seja. A sua lei diz isso. E o padrão da lei é Ele. É o alto caráter e padrão de Deus. Portanto Ele pode. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que pecar tem um destino certo, a morte. Mas a gente só pode perdoar porque nós somos livremente perdoados. Deus podia exigir justiça, mas Ele resolveu enviar Jesus. Deus podia exigir de mim e de você justiça absoluta, cumpra tudo, porque senão você vai para o inferno. Mas Ele decidiu perdoar enviando Jesus. E porque nós somos livremente perdoados pelo Senhor, o mínimo que nós podemos fazer é liberar aqueles que pecam contra nós. Se recebemos perdão livremente, podemos também liberar os outros com perdão. Não guardamos ressentimentos, nós somos o povo que não guarda ressentimento do próximo. Pouco nós esperamos em troca. Liberamos perdão mesmo que a pessoa não peça perdão. Somos aqueles que entenderam tanto o perdão do Senhor, que libera perdão com alegria. Pergunta para a pessoa do teu lado, isso é verdade que o pastor falou a seu respeito? Você libera perdão mesmo assim, livremente? Nós vamos continuar. Se Deus pode exigir justiça, nós, como pecadores, não poderíamos jamais exigir justiça. Não podemos fazer ou exigir justiça, por quê? Porque em nós não há justiça alguma, senão a de Cristo. Não há justiça em nós, não há santidade em nós, que nos faça estar numa condição de exigir justiça de alguém. Quando eu decido, preste atenção nisso, quando eu decido não perdoar, eu também não sou perdoado. A gente vê isso na oração do Pai Nosso, mas vê isso lá em Mateus 6, 14, 15. Porque o perdão de Deus, ele é somente para aquele que declara-se pecador. Vamos lá, eu vou falar de novo, eu quero muito que você pense sobre isso. Quando eu decido não perdoar, eu também não sou perdoado. Porque o perdão de Deus é somente para aquele que se declara pecador. Ao negar o perdão, eu me declaro justo. E o suficiente para exigir do outro justiça. Se eu nego perdão para alguém que fez algo que me feriu, e eu não perdoo aquela pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando na condição de justo o suficiente para exigir daquela pessoa perdão. Então eu perco a minha justificação que vem de Deus, porque agora eu estou baseado na minha. Logo, se eu não preciso da justificação de Deus, mas eu estou baseado na minha, eu estou perdido. Por isso, o Senhor diz que se nós não perdoamos, também não somos perdoados. Resumindo essa história que eu acabei de contar para você, se você se coloca na posição de alguém que não perdoa alguém, seja lá pelo que for que essa pessoa tenha feito para você, você se coloca na condição de justo em relação àquela pessoa, só que você não é, você é pecador, você está fora do favor de Deus numa condição como essa, e você não recebe o perdão de Deus, não é porque Ele não quis te dar, é porque você não quis receber, uma vez que você é justão, justona, justina, justino. Você entende o que eu quero dizer com isso? De verdade. Eu queria que você saísse daqui com clareza sobre isso. Mateus 6, 14, 15, a Bíblia diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, diga, perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Vamos continuar a ler junto? Se porém não perdoardes as suas ofensas, por causa disso que eu acabei de falar para você. Se você não perdoa alguém, você está se colocando na condição de justo. Às vezes a gente quer ser Jesus demais, em detrimento de Jesus. A gente acha até que é melhor do que Ele. Não falamos isso com palavras, demonstramos isso com atitudes. Se Ele na cruz olhou para os seus
opressores, acusadores, assassinos, executores, e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque eu, na condição de alguém que não pode exigir justiça, diria o contrário do que Jesus disse? Porque eu faria diferente. Então, quando eu decido não perdoar alguém, eu abro mão da condição de justificado por Jesus Cristo. Logo, não recebo perdão na minha vida. Por isso que uma das primeiras obras que Deus faz na vida de um convertido a Jesus Cristo é ajudá-lo num processo de transformar a sua alma para que ele libere perdão a respeito das ofensas que ele sofreu na vida. Quantos me entendem? Digam amém. Deus quer fazer isso na sua vida, e não importa quanto tempo você tem de crente, se você está vivendo uma situação em que você tem dificuldade de liberar perdão para alguém ou sobre alguma coisa, você precisa se colocar na condição de pecador, que recebeu justiça de Cristo, para que você possa de fato ser justo através da obra de Cristo, porque senão vai virar só história, só conversa, só teoria, e a prática não vai ser realidade da sua vida. Mas você pode experimentar a presença de Deus por meio do perdão. Esse perdão manifestado por Jesus. Primeiro, então, Jesus nos ensina de forma prática a liberar perdão. Diga comigo, liberar perdão. Liberar perdão a todos, de maneira real, verdadeira, sincera. Ele podia exigir justiça, mas depois, ele além de liberar perdão, ele vai lá e intercede a Deus por você. Então diga: Jesus também intercede por mim. Então ele libera perdão na cruz, ele intercede por mim e por você. E ele podia exigir justiça, mas ele libera perdão para mim e para você. E nós podemos experimentar a presença do Senhor na nossa vida de uma maneira completa, quando nós experimentamos algumas coisas a respeito do perdão. Primeiro, precisamos viver essas coisas. Está lá em Lucas 23, 41. Diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Reconheça a necessidade do perdão. Quem disse essa frase que eu acabei de ler? Um dos ladrões da cruz. Ele disse: olha, a gente merecia tudo isso que está passando, mas esse homem não cometeu mal algum. Mas a nosso respeito, ao meu respeito, ele devia estar olhando para o outro ladrão e falar: esse era o nosso fim. Era isso que nós precisávamos passar. Mas esse homem não. Você reconhece e você já reconheceu a sua necessidade de perdão? Toda jornada espiritual começa com o conhecimento de que precisamos de perdão. E de que estamos no caminho do perdão. Admita, seja humilde para reconhecer que você precisa do amor e do perdão de Deus. Ninguém se purifica a si mesmo. Nós recebemos do Senhor. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Tem coisas que você faz e você é até ignorante naquilo que faz, e Deus te libera, Ele te perdoou por coisas que você não sabe, mas tem coisas que exatamente você sabe que está fazendo. Você sabe que está no equívoco, está no erro, e Deus quer te ajudar a sair daquilo, mas você tem dificuldade de reconhecer a necessidade que tem de Deus naquilo. Então, primeiro, para viver a plenitude da experiência, da presença de Deus na sua vida, neste aspecto do perdão, reconheça a sua necessidade de ser perdoado. Segundo, confesse o seu pecado ao Senhor. Então o ladrão diz: Jesus, o outro ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Está lá na continuação, no versículo 42. Ele reconheceu o seu pecado e pediu ajuda para o Senhor. Você sabe que às vezes você tem coisas aí no seu coração. A gente não faz isso, irmãos, na prática. A gente sabe que precisa ajustar alguma coisa, a gente sabe que precisa corrigir alguma coisa, e a gente acha aquilo tão difícil que tem dificuldade até de orar sobre aquilo. Eu às vezes passo por situações na minha vida que eu falo: Senhor, eu acho que eu nem orei por isso ainda, eu estou só encarando como um desafio. Está só difícil, está só complicado, eu estou vendo, tem um muro gigante diante de mim e eu não tenho corda para escalar. Eu não sei como fazer. E o Espírito Santo fala comigo: mas você já orou sobre isso? Você já me perguntou o que eu penso sobre isso? Você já pensou qual é a minha maneira de pensar sobre isso? Sabe quando é que nós pensamos na maneira de Deus pensar? Quando nós falamos com Ele. Quando nós falamos palavras ao Senhor, Ele
tem uma palavra para nos dar. Ele tem algo para comunicar ao nosso coração. Às vezes nós não conseguimos falar das nossas faltas, falar da nossa necessidade de perdão, porque nós não conseguimos nem colocar diante de Deus. Hoje é um tempo de você parar e pensar. Existe algo que tem se tornado muito difícil na sua vida? Eu quero te perguntar, você já orou ao Senhor sobre isso? Já colocou isso diante de Deus? Talvez você tenha dificuldade de perdoar alguém. Talvez você tenha feito algo e não consegue falar com alguém. Talvez você esteja vivendo preso na angústia de algo que já era para estar liberto há muito tempo. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira do diabo, contra o engano e contra a omissão. Precisamos falar uns aos outros, precisamos falar ao Senhor primeiramente. E a confissão te liberta do peso de culpa e de acusação. Pessoas vão para o túmulo porque não confessam, porque não liberam o coração, porque levam para o túmulo alguma coisa presa. Deus quer nos fazer completamente livres em Jesus. Fale! Pastor, qual é o caminho? Fale primeiro para Ele. Fale primeiro para o Senhor. Seja transparente com o Senhor. Depois Ele vai te dar alguém que vai te ajudar nessa caminhada. E você vai viver livre. O Senhor quer nos tornar cada vez mais livres. Às vezes nós somos como os pássaros presos em gaiolas de porta aberta. A porta está aberta, mas o passarinho não sai de dentro da gaiola. Porque ele está preso naquilo que diz respeito a si próprio. Eu quero dizer para você, na cruz Jesus já abriu a porta da gaiola, nós temos liberdade. Amém? Então, primeiramente, reconheça a necessidade do perdão. Segundo, confesse, fale isso para o Senhor. Terceiro, decida perdoar os seus ofensores. Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Perdão é uma decisão, diga comigo, é uma decisão. É muito maior do que um ato e um sentimento pessoal. É uma decisão. Às vezes você faz sem sentir mesmo. Não é um sentimento de autojustiça, que você faz para tudo ficar bom. Não, você decide porque você agora é cristocêntrico. Você decide porque agora você vive como Jesus viveu e ensinou a viver. Não é preciso esperar a vontade de perdoar. Você simplesmente ao ouvir e ter revelação do Evangelho, da graça do seu coração, você decide liberar perdão. Quando a gente recebe o perdão de Cristo, a gente passa a ter uma responsabilidade também de liberar perdão na vida dos outros. Não podemos viver uma vida sem liberar perdão. Stephen Furtick, um pastor da igreja Elevation nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado naquilo que merecemos. Não é um mecanismo de defesa baseado naquilo que você merece, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura nos nossos próprios corações. Não é uma arma de defesa, é uma arma de ataque, para você vencer aquilo que o diabo quer implantar no seu coração. Uma vida pobre. Uma vida espiritualmente arruinada, uma vida sem êxito, sem sucesso, sem conquista. O Senhor tem coisa muito melhor para nós, e nós não vamos ficar parados na defensiva. Não, nós atacamos. Como? Liberando perdão. Quando nós liberamos perdão, nós somos livres. Somos livres para voar voos que as pessoas jamais poderiam imaginar que nós poderíamos. Eu colhi experiências tão profundas da parte de Deus, quando eu resolvi liberar perdão em questões pontuais da minha vida. E você sabe aonde que você precisa mais liberar perdão? São nos seus relacionamentos mais íntimos com as pessoas mais importantes para você. Porque são elas que vão te ferir mais do que qualquer outra. Porque enquanto você não mora na minha casa, você não sabe quais são as minhas preferências. Nem quais são as minhas manias, qual é o meu metodismo e quão chato eu sou. E aí quando você descobre quão chato eu sou, aí você fala, meu Deus do céu, esse pastor é chato demais. Eu vou precisar perdoar ele, porque senão, olha, o que ele fez para mim ontem. Quem pode dizer isso com propriedade? Minha esposa, meus filhos. E quantos relacionamentos íntimos no mundo, quantas pessoas no mundo morrem
sem ter revelação desse princípio que eu estou compartilhando com você hoje, nós vivemos como Cristo. E num lar cristão, embora eu possa ser o cara mais chato do mundo, embora eu possa ter as dificuldades maiores do mundo, mas porque eu me rendo a Cristo, eu decido liberar perdão para minha família decide liberar perdão para mim, e a gente cresce e vive livre. Vive livre, vive desimpedido. Eu não tenho nenhuma queixa com relação à minha esposa, que eu já não tenha resolvido e falado e sido transparente, e eu tenho certeza, eu espero que ela não tenha nenhuma contra mim. Mas se tiver, tem liberdade para falar, porque somos de carne e osso. Os meus filhos, por algumas oportunidades na minha vida, eu já precisei sentar com eles e pedir perdão pelo modo como os tratei numa repreensão justa. Afinal de contas, eles fizeram algo que era justo de repreensão, digno de repreensão. Mas eu talvez tenha feito no momento errado, diante das pessoas erradas, ou da forma truculenta errada. Já aconteceu isso alguma vez. Mas quem tem revelação disso? O pastor Rodrigo, porque é sabichão? Não. Quem tem revelação disso é o crente amado por Jesus, que antes de viver esse padrão de vida, ele ouviu de Jesus que era perdoado, e livremente foi perdoado por alguém que podia exigir toda a justiça, agora libera perdão livremente, porque não tem nem explicação. Você estava morto, condenado ao inferno, e agora você é livre e perdoado dos seus maiores e piores atos. Por que você não perdoaria alguém? Por que nutrir no seu coração um sentimento de amargura e ressentimento contra o irmão em Cristo? Olha para a pessoa do teu lado. Olha, eu quero desafiar, olha para ele agora, olha para ela agora. Por que nutrir qualquer sentimento diferente do que o que Cristo ensinou, para que nós pudéssemos viver em comunhão, em alegria, em paz e livres? Por quê? Não tem explicação. Assim como o Evangelho e o amor de Deus não tem explicação, é um amor inexplicável, e a gente canta isso toda hora. Venceu a morte, rompeu o véu, tudo está destruído, a morte foi vencida, o Senhor já está no trono, o Senhor intercede por nós, cremos nisso poderosamente, mas por que temos dificuldade de viver como Ele viveu? Qual é o problema? Deus quer que eu e você seja livre. É tempo de parar de viver preso com as amarras soltas. Deus quer nos tornar pessoas livres, para que um mundo preso seja liberto por pessoas livres. O perdão liberta e libera as pessoas na sua jornada de vida. Perdoar é libertar as pessoas da prisão dos seus sentimentos e emoções. Perdoar é liberar o peso da culpa. Perdoar é sondar e trazer para fora rancores, amargura e ressentimentos. E eu pergunto para você, como é que estão os seus relacionamentos? As pessoas estão livres pelo seu perdão, ou elas estão presas pelo padrão de justiça e vingança que há dentro do seu coração? Presta atenção nisso que eu estou perguntando para você. As pessoas estão livres ou elas estão presas por você? James Bushell escreveu algo sobre perdão que eu acho assim das definições mais maravilhosas. Preste atenção nisso. Todo perdão é por natureza vicário e substitutivo. Ouve isso aqui. Todo perdão é por natureza vicário e substitutivo. Ninguém nunca perdoa o outro de verdade, a não ser que suporte a penalidade do pecado do outro contra si. Todo perdão é por natureza vicário e substitutivo. Você troca de lugar, assume o dano. A culpa agora é sua, não é mais do outro. Você está assumindo o erro que o outro fez. Você está liberando ele. Meu Deus, isso é loucura. Ninguém nunca perdoa o outro de verdade, a não ser que suporte a penalidade do pecado que o outro tenha cometido contra ele. Se eu quebro um vaso teu precioso, vamos imaginar que você vai lá em casa com seu filho e ele quebra o meu vaso persa que eu tenho na entrada da minha sala, que custou $100 mil. Imagina.
Não, melhor, eu vou na sua casa com o Heitor e com o Henrique, os dois brincando, quebro o seu vaso persa de $100 mil. Imagina eu chegando na sua casa, por um jantar maravilhoso que você vai me convidar, e eu quebro o seu vaso. Só que aí você é cordial comigo. Você fala, pastor, fique em paz, são só $100 mil. O Heitor está perdoado. O Henrique também. Vai e não peques mais. É só um vaso, ok? Agora, você imagina, o dano que eu te causei foi do quê? De um vaso. Valioso, mas um vaso. Agora, você imagina se eu pego a tua reputação e estrago ela. E aí você me chama para jantar e descobre, no dia que é o dia do jantar, que eu acabei com a tua vida e espalhei um monte de coisa ruim a seu respeito, mentirosas e falsas. O que é mais fácil perdoar? O vaso ou a reputação que já está espalhada? E responde só para você. O que o James Bushell está querendo dizer aqui? Que quando você realmente perdoa alguém de verdade, você está disposto a pagar o preço do dano causado pela pessoa, seja um vaso quebrado, que custe $100 mil ou que custe R$10 lá da 25 de março. É mais fácil perdoar, não? Um vaso de R$10 da 25? Ou seja, a tua reputação estragada. Essas coisas têm valor? Todas, cada uma tem o seu. Um tem mais, outro tem menos. Certo? Mas o que o Senhor ensinou a perdoar? Só as que têm muito valor? Ou só as que têm pouco valor? O que você tem que perdoar? Não, eu vou perdoar vaso, agora reputação não perdoa não. Você está de brincadeira comigo. Afinal de contas, reputação é um negócio muito sério. E aí você vai ter que pagar pelo que você fez. Você vai se ver com o meu Deus. Porque no céu do meu Deus, gente que nem você paga. Já viu isso? Pois é. No céu do meu Deus, vaso quebrado até passa. Agora, reputação estragada, você vai ver só. Segura na cadeira. E aí começa a fazer até oração contrária, ao invés de perdoar. E aí que nasceu a macumba gospel, né? Mas vamos lá. De maneira prática, irmãos, ore e peça para o Senhor força nessa decisão tão importante de perdoar alguém. Faça contato com a pessoa, se possível, a que te ofendeu ou a que você ofendeu. Tome a decisão. Sabe, crente, a gente ouve bastante que o ofendido tem que procurar. Só que isso na prática é praticamente impraticável. Na prática é impraticável. Você vê sempre o ofendido mal e o que ofendeu falando assim, eu não tenho nada a ver com isso, mas os dois sabem. É verdade, os dois sabem que a coisa não está boa, mas quem foi ofendido fala, eu estou ofendido, estou mal, mas quem ofendeu fala, não, a Bíblia fala que é o ofendido que deve procurar. Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia que diz, se o seu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele somente, arguí-lo e fala, se não tiver jeito, chama mais uma testemunha, por causa desse texto. Mas se nós temos luz, alguém antes da cruz aqui chegou em Jesus e falou, Senhor, me perdoa porque eu sou miserável pecador. Alguém fez isso? Não. Então nós não somos no padrão de Cristo? Ele liberou o amor primeiro, Ele liberou o perdão primeiro, Ele fez primeiro. Você também pode ser como Cristo e fazer primeiro, e liberar primeiro, e ir primeiro. Se tem luz em você, faça. Perdoe. Tenha a atitude de ir. Peça perdão, libere perdão. Inicie o processo de restauração nos seus relacionamentos, sejam eles aqui dentro, ou dentro da igreja, na célula, ou fora da igreja, no seio familiar. Deus, Ele quer restaurar relacionamentos. Sabe por quê? Porque Ele quer tornar eu e você pessoas livres. Porque pessoas livres fazem obras livres e obras prevalecentes. Pessoas presas não fazem obras prevalecentes. Não fazem. Não resista em liberar perdão, para viver a experiência profunda da presença de Deus. Por que nós resistimos em liberar perdão às vezes? Quero compartilhar 5 razões pelas quais nós resistimos. Primeiro, porque a gente pensa que perdoar, se nós perdoamos, nós nos tornamos um saco de pancada. Eu vou ficar perdoando? Tantas vezes que eu já perdoei essa mulher. Quantas vezes eu tive que perdoar o Samuel? Não aguento mais te perdoar. Então eu sou um saco de pancada, eu não aguento mais te perdoar você.
Pelo amor de Deus, a cara dele é de cordeiro, que não dá nem para falar sério com ele na ilustração. Ele está quase chorando, só porque eu disse que eu não aguento mais perdoar ele. Mas não tem aquela pessoa que às vezes a gente tem que perdoar mais do que uma vez? Na minha vida não, talvez na sua também não, né? Não? O princípio do perdão, irmãos, não significa abrir mão da sua dignidade. Você não precisa virar saco de pancada de ninguém. Não precisa abrir mão da sua dignidade. Mesmo perdoando, o que você deve esperar do outro é mudança de comportamento, obviamente. Você espera isso. E perdão não é omissão. Se você perdoa alguém, você está cumprindo um ensinamento do Senhor Jesus. Mas não significa que você é um saco de pancada. Mas a gente resiste por causa disso. Por que a gente resiste também? Porque a gente pensa que perdoar significa abrir mão da justiça. Eu vou perdoar, poxa vida. Aí esse cara vai ficar fazendo isso, vai fazer com outra pessoa que fez comigo. Essa pessoa vai errar. Perdoar não é aceitar o errado como se fosse certo. Não é isso. Perdoar é abrir mão de ser o juiz. O problema é que a gente muitas vezes quer ser o juiz. Nós não abrimos mão da justiça, mas abrimos mão da vingança. Você entende? Por quê? Só tem um que é o vingador. Está lá em Romanos 12:19, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Se você perdoa alguém que nunca se arrepende, que nunca muda de comportamento, mas você está livre porque você liberou o perdão, não é uma responsabilidade sua o que vai acontecer com aquela pessoa. Até porque o ensinamento que você tem, possivelmente ela tem também. E você é responsável também por ensiná-la de maneira prática e viva o que é o perdão genuíno. Então o que vai acontecer com essa pessoa ao longo da vida, e no fim, e no dia do juízo final, no grande tribunal de Cristo, é uma questão, ela e Deus. Agora você não pode querer ser o juiz. Então nós temos dificuldade às vezes, porque nós achamos que liberar perdão significa abrir mão da justiça. A sua justiça é Cristo. E Cristo te ensinou a perdoar. E quando você perdoa, tudo está no controle dele. E sabe o que é lindo? Quando você perdoa mesmo de verdade, você ora para que aquela pessoa seja restaurada a tempo, para que ela experimente a mesma liberdade que você experimenta através do perdão. Terceira razão por que temos dificuldade de liberar perdão. Porque pensamos que perdoar é abrir mão do amor próprio. Primeiro, pensamos que podemos virar um saco de pancada. Segundo, queremos ser o juiz e exigir justiça. Terceiro, mas nós acabamos de falar aqui que nós não merecemos exigir justiça, porque éramos pecadores. Agora somos justificados em Cristo. Mas na hora que a situação está acontecendo, a gente quer exigir justiça. E terceiro, porque pensamos que perdoar é abrir mão do amor próprio. Não é. Se alguém pisa no meu pé, eu não vou deixar o pé lá no mesmo lugar para a pessoa pisar toda vez. Certo? Então eu posso perdoar alguém e não ficar com o pé aqui e falar, pisa de novo. Não, eu me amo. Eu me gosto e não posso mais viver sem mim. Estou resolvido com isso. Eu me amo. Alguém se ama aqui? Diga amém. A primeira coisa que precisa ser na vida é alguém que se ama porque entendeu o amor de Deus. Porém, o fato de me amar e ter amor próprio, não significa que eu não posso perdoar alguém que me ofendeu. É possível que eu tenha que perdoar mais do que uma vez alguém. Mas isso não significa que eu não vou exortá-lo a mudar o seu comportamento. Exortar em amor, falar com sinceridade e transparência. Quarta razão, porque pensamos que perdoar é ser conivente com o erro dos outros. Eu não posso ser conivente com isso, então nem merece meu perdão. Muitos confundem perdão com passar a mão na cabeça dos outros. Isso não é perdão. Às vezes a gente acha que perdoar acaba nos levando a errar também indefinidamente com a pessoa. Isso não é uma verdade. Mas a gente não lembra que o perdão não anula duas coisas muito importantes. A disciplina que vem do Senhor. Porque para os filhos, e agora eu vou falar claramente para os filhos, porque o assunto perdão, ele abrange muito, né? Você precisa às vezes liberar perdão para quem nem é filho. Mas muitas vezes você precisa, filho de Deus, mas muitas vezes você precisa liberar perdão para quem é filho. Em Hebreus a Bíblia fala, Hebreus acho que é o capítulo 10, fala sobre isso, fala que
o Senhor disciplina aquele que ama. Então, perdoar alguém não anula a disciplina do Senhor na vida dessa pessoa. Quando eu perdoo, eu estou fazendo a minha parte. Mas a disciplina do Senhor, aquela pessoa vai ter. Outra coisa, perdoar alguém não anula as consequências do erro pelo qual a pessoa está sendo perdoada. Você pode perdoar um adultério, sim ou não? O que é o ideal? Que haja o perdão. Ideal é que o marido traído perdoe a mulher adúltera. Que a mulher traída perdoe o marido adúltero. Ok, mas essa mulher tem a opção de não perdoar. Esse homem também tem a opção de não perdoar. Por quê? Porque ele pode escolher viver, de repente, uma vida sozinho. Não vou mais me casar e não perdoo a minha mulher que adulterou. É uma opção dessa pessoa ou não? O que chama isso? Consequência do ato. Então eu posso ter perdoado e ter decidido viver uma vida a partir dali. Então existe consequência. Então quando nós perdoamos alguém, nós não estamos liberando a pessoa para ficar errando, não estamos sendo coniventes com o erro da pessoa, nós estamos sendo genuínos na nossa forma de viver a vida. Liberamos perdão livremente, mas também não usamos do perdão que entregamos a alguém de forma punitiva. Agora ele vai pagar o preço. Agora ele vai provar das consequências. Não, o Senhor conhece o teu coração e sabe se você liberou perdão mesmo de fato. Sabe das suas impossibilidades e das suas possibilidades. Daquilo que você faz sinceramente ou não. E a quinta razão por que nós resistimos em liberar perdão é por causa do nosso próprio egoísmo. O problema é quando nós somos transformados, nós transformamos, na verdade, a dívida dos outros em caderneta de cobrança. Isso se torna muito forte. Isso faz parte do ego humano. Nós transformamos a dívida diária ou paulatina de alguém contra nós como uma caderneta de cobrança. E depois de um tempo a gente quer cobrar juros e correção monetária. A gente quer que a pessoa pague por tudo. E aí essas dívidas se tornam verdadeiros tesouros. E você sabe, é muito difícil renunciar a riquezas. Quando você tem grandes tesouros guardados no coração em relação às pessoas, você tem muita dificuldade de liberar essa pessoa. Por quê? Porque você tem uma riqueza muito grande. Correu o tempo, tem juros e correção monetária. Portanto, quanto mais tempo você demora para liberar perdão, maior fica o problema que você tem para resolver. E mais preso você se torna. Por quê? Porque você não consegue abrir mão dessa riqueza que é o juro, a correção monetária em cima do erro que o outro cometeu contra você. Gostamos muitas vezes de olhar o saldo negativo dos outros para justificar os nossos próprios erros. Eu faço isso porque também, olha lá, o tanto de erro que essa pessoa tem com relação a mim. Mas eu estou falando com você sobre como experimentar da presença do Senhor por meio do perdão. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Primeira coisa que nós vimos aqui é que nós precisamos reconhecer a necessidade do perdão na nossa vida. Diga, reconhecer a necessidade do perdão. Diga, segundo, confessar os pecados a Jesus. Terceiro, decidir perdoar os ofensores. Quarto, não resistir em liberar perdão. E quinto, para terminar, aceitar perdoar sem limites. Quando Pedro perguntou para Jesus sobre isso, Pedro aproximou-se de Jesus, está lá em Mateus 18, 21, e ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não 7, mas até 70 vezes 7. Você pode ler esse versículo comigo? Mateus capítulo 18, versículo 21 até o versículo 22. Está aí? Vamos lá? Então Pedro, aproximando-se. Até aí. Mas até quanto? 70 vezes 7. Jesus não estava dando uma nova fórmula matemática sobre o perdão.
não era mais um novo modelo para se perdoar e criar uma nova estrutura de perdão na igreja que estava para nascer. Não. Jesus não estava falando de quantidade, mas ele estava falando de uma perspectiva nova. Um sistema de perdoar sem limites. Perdoar sem limites. Ele te perdoou sem limites. Jesus te perdoou sem limites. Ele cobriu a sua multidão de pecados, a minha multidão de pecados. E o perdão dele foi sem limites. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você sobre isso.